Bom, este episódio tá imperdível do começo ao fim, nesse Investigando Aprovados, que faz parte de uma série, né, como aquecimento pro evento que a gente vai fazer na semana que vem, dos dias 12 a 15 de junho. Neste episódio eu vou conversar com a Naju, uma pessoa que, esse episódio, assistindo ele até o final, você vai ter uma dose gigantesca de motivação para estudar pro vestibular de medicina, para que tu não perca o foco ao longo dos seus estudos e também, caso você estude em casa, você vai entender como você consegue render muito mais, mesmo estando nesse ambiente que para muita gente acaba sendo difícil de conseguir estudar. Então não perca um minuto sequer, preste muita atenção nesse episódio do começo ao fim. Estamos em mais uma entrevista do Investigando Aprovados, em regime de aquecimento para o evento que a gente vai fazer. E eu estou aqui com a dona Ana Júlia, mais conhecida como Naju Gomes. Naju Gomes. Vamos fazer o seguinte, ó, quero que tu fale onde tu passou e de qual turma do Pilares tu foi. Tá certo. Eu entrei na Federal do Paraná, na UFPR, em Medicina, em Toledo, no campus de Toledo, e participei da turma 6. Foi da turma 6 do Pilares, legal. Naju, o negócio é Investigando Aprovados não à toa. Eu quero investigar e falaram pra mim, a gente vai chegar em toda uma parte de como foi tua rotina, uma correria, que tu tinha que acordar não sei que horas, porque você, diferente da pessoa que eu entrevistei antes, que tava no cursinho presencial, você foi uma pessoa que estudou em casa. Só que investigando, eu quero ir lá no fundo, eu quero ir lá no começo, e falaram pra mim que eu tenho que te perguntar qual foi a sua inspiração. A minha inspiração. Bom, eu moro Pra querer cursar medicina. Tá certo. Desde pequenininha eu sempre falei de medicina, mas durante os anos eu fui fazendo outras coisas. Cheguei a fazer teatro, fiz um curso de modelo, fiz algumas coisas. Teatro? Fiz. E foi algo que me ajudou bastante, sabe? Foi uma época incrível. Eu gosto bastante, só que sabe quando você faz algo que você não se sente completo? Eu me senti assim, no teatro, no curso de modelo, em tudo, sabe? Eu via que aquilo eu não faria pra minha vida toda. E durante esse tempo que eu fui fazendo essas coisas, eu fui percebendo que não era aquilo. A minha avó ficou doente. Ela teve um câncer e eu comecei a participar das consultas dela, exames, as internações também. A minha mãe também teve um câncer, então algo que, tipo assim, tava muito ligado, sabe, na minha família. E eu sempre tava em hospital. Então, eu convivia muito com aquele espaço. Diferente da maioria das pessoas, eu sempre gostei muito do espaço hospitalar, sabe? Eu me sentia confortável ali. Sim. E aquilo, pra mim, foi, sabe, o primeiro passo pra mim decidir medicina. E a minha mãe sempre falava, né? Do seu Lamartine. Quem é o seu Lamartine? Ele foi dono da fazenda, onde eu moro hoje em dia. É o pai do tio Rafael, que eu chamo de tio, é muito amigo do meu pai. Eles chegaram até a morar junto durante uma época e ficaram muito amigos. Hoje em dia a gente continua essa amizade. E o seu Lamartine foi um grande cirurgião, sabe? Da área de Londrina. Todo mundo qualquer BO que tivesse, chamava o seu Lamartine. Ele era incrível, sabe? Tem 2 livros, eu tenho os 2 livros dele, é perfeito. No caso, ele escreveu livros sobre medicina. Sobre neurociência. É incrível. Ele é perfeito, ele é demais. Eu sou apaixonada pela história dele. E ele também, tipo, começou do zero, sabe? Ele era um cara humilde, um cara que teve que participar de muita coisa, trabalhar, ralar muito durante a faculdade para conseguir fazer as coisas. E ele, inclusive, se formou na Federal do Paraná. Eu não tinha, sabe, um amor muito grande pela Federal do Paraná. Porque o meu começo de estudos foi pensando na UEL, que é mais perto, isso e aquilo. E aí, quando eu soube que o Lamartine tinha feito a primeira faculdade dele aqui, eu falei, cara, a Federal é massa, né? Adendo importante, toda vez que a Naju falar federal, ela está se referindo à Universidade Federal do Paraná. Embora o Pilares não seja focado no UFPR, como nós somos de Curitiba, muitos dos alunos que entram nas turmas acabam, inevitavelmente, tendo esta prova como foco principal. Que história! E aí minha mãe contou, nossa, quando você era pequenininho, o seu Lamartine veio aqui, e ele falou que se não fosse uma criança bonita e legal, ele ia falar. E eu era nenenzinha, né? Eu nem lembro disso. E ele faleceu em 2009. E aí ela conta e ele fala assim, que ela era uma menina muito bonita, e falou pra dona Neuza, que é a esposa dele. E essa semana a esposa dele me mandou mensagem no Instagram, me dando parabéns. Nossa,
Sabe, quando você vê, cara, Pô, deu certo. tô arrepiado Eu aqui. também fico. Foi, sabe, muito especial pra mim. E eu tava até falando com a Luana sobre isso, porque ano passado teve a festa de aniversário do tio Rafael, que é o filho dele, que é o ex-patrão do meu pai, muito amigo dele também. E, tipo, tinha acabado de acontecer o resultado da primeira fase, e eu tinha passado. E, o tio Rafael foi como se fosse família mesmo, sabe? Ele pegou o meu braço e me levou em cada mesa da família dele, dos amigos dele me apresentando. Ó, essa é a Ana Júlia, passou na Federal, filha do Claudinei, do meu amigo, não sei o que lá, sabe? Foi muito massa, foi incrível. Não, que história, meu. Olha, às vezes a gente tá aqui num papo tão fluido e importante pra sua aprovação que a gente acaba esquecendo de fazer lembretes importantes pra ti. Então eu não sei se você me conheceu há muito tempo, há pouco tempo, mas é importante que tu deixe o like neste vídeo, seja lá onde você esteja assistindo, se é no YouTube, se é no Spotify. Afinal, sempre que a gente postar algo novo, o algoritmo vai recomendar ele pra ti e você não vai perder nada. Lembrando também que este episódio faz parte de uma série de aquecimento para um grande evento que a gente vai fazer, exclusivo para vestibulandos de medicina. Ele é online, vai acontecer dos dias 12 a 15 de junho e se chama 2023, seu último vestibular de medicina. Caso você ainda não esteja inscrito, o link para se inscrever nele tá aqui abaixo. E para eu entender mais ainda isso, quando você falou assim, ele também foi uma pessoa que veio do zero. O que seria esse vir do zero pra ti? Então, eu moro em cidade pequena. A cidade que eu moro tem 13 mil habitantes. E lá, a galera que se forma são sempre os filhinhos de papai, que tem condições de pagar um colégio legal, de pagar um cursinho legal. E eu nunca tive isso, sabe? Meus pais não terminaram o ensino fundamental e o médio. Então, pra mim, alçar o ensino superior é algo magnífico. É algo que eu não pensaria, sabe? Se eles não tivessem me apoiado. Então, o seu Lamartine também tem essa mesma história. Porque ele não tinha muito apoio, ele teve que trabalhar durante a faculdade. A história dele é muito engraçada, na verdade, porque como que ele trabalhava? Ele ia pra faculdade e de noite ele tinha uns amigos que eram riquinhos, né, que estudavam com ele. Ele ia pro bar e ele era muito bom de baralho, sabe? Muito bom. E o que ele fazia? Ganhava em aposta. Ele conseguiu, tudo que ele precisou da faculdade, ele pagou com aposta de jogo. E é uma realidade, muito distante, sabe? De uma pessoa que mora no sítio, que mora numa cidade pequena, que não tem acesso a esse tipo de coisa. Eu fui escutar sobre faculdade mesmo, que eu fui pensar em fazer já no ensino médio. Tem muita gente que costuma falar, né? Desde o ensino fundamental eu sei o que eu vou fazer, eu já meio que me preparo. E eu não. Eu fui ter essa experiência de o que eu vou fazer da minha vida já pro 2º, 3º ano do ensino médio. E sem base nenhuma de conteúdo, tendo o ensino fundamental péssimo, sabe? Então, eu vejo isso como você fazer algo do zero. Porque a galera normalmente tem muito apoio, consegue ter um cursinho legal, sabe? Consegue ter um material muito bom disponível e não dá valor a esse tipo de coisa. Coisas que eu, sabe, sentia muita falta. Eu sabia que se eu tivesse aquilo tudo, seria mais fácil, sabe? Então, quando você tem que ir atrás de tudo, é algo que você dá mais valor, eu acho, à trajetória. A trajetória é muito mais emocionante, não é? Sim. E provavelmente a vitória tem muito mais significado. Exatamente. Porque eu ainda fiz um post falando sobre isso e que tudo isso que eu falo não é que aumenta o meu mérito, sabe? Eu acho que não é essa a ideia. Mas é de que, cara, você também pode, sabe? Você é de uma família humilde, você também pode fazer. Você não precisa estar no melhor cursinho pra conseguir fazer faculdade de medicina. Um cara que era cobrador de ônibus aqui em Curitiba passou na faculdade, sabe? Então, eu acho que isso só mostra que todo mundo consegue chegar lá. Basta querer. Todo mundo consegue chegar lá, vírgula. Se você não tiver essa garra que tu teve, não muda. Então, até toda vez que alguém chega nesse ponto, porra, tu acha que medicina de fato dá pra todo mundo? E sempre quando alguém vai colocar alguma restrição no sentido de, eu acho que não, acho que tem que ser só pra quem teve uma boa base em colégio, ou acho que tem que ser só pra quem tem no mínimo 6 horas por dia pra estudar, eu discordo. Mas ao mesmo tempo eu concordo que não é pra todo mundo, só que eu falo, é pra aquela pessoa que, ela tem a garra necessária. Então, é como se a divisão entre pra quem é e pra quem não tá
na escola que a pessoa estudou, não tá nas quantas horas ela tem pra estudar, não tá no cursinho que ela fez. Mas tá porra, na dedicação que ela vai ter, na garra que ela vai ter. Exatamente, porque a questão de você, todo dia, acordar, organizar os seus materiais e começar a estudar, cara, isso aí é um desafio, sabe? Não é um negócio que você, vou começar hoje, semana que vem, já tô no flow. Não é assim. A gente sabe que não é. Eu, quando voltei a estudar pra UEL, eu tinha tirado uma semana de férias da UFPR, que tinha passado o resultado e tal, da segunda fase. E aí, começando a estudar pra UEL de novo, eu falei, cara, de novo isso tudo, sabe? Acordar cedo, organizar material, isso e aquilo. E parece que as coisas não vão dar certo, sabe? Você começa e você vê que você não tá rendendo a mesma coisa, você não tá seguindo tudo que você queria fazer, tu não tem aquele gás, sabe? Que tu consegue ter, aquela resistência. Você perdeu aquela resistência. E você voltar naquilo tudo, cara, é uma segunda batalha que tu tem que travar com você mesmo. O que talvez tenha sido a maior batalha que tu... Eu acho que, pra mim, foram 2 batalhas que eu vejo hoje em dia, que eu falo, cara, se eu tivesse ido melhor nisso tudo, se eu tivesse outra situação, eu teria ido mais rápido, eu teria avançado melhor. Tá, o que Que era uma questão de conexão com a internet, porque eu estudava em casa, mas eu não tinha uma internet legal em casa, era só no 3G. Então eu tinha que ir em Itamarana, na cidade. Não, calma. Chegamos num ponto importante. Explique isso aí direito pra mim, pelo amor de Deus. Tá. Como eu disse, eu moro num sítio, numa fazenda, e é uma área, tipo assim, não é um absurdo de longe da cidade, só que é uma área depressiva, sabe? Uma depressão. E lá a internet, cara, não pega de jeito nenhum. A gente já chamou, sabe, 500 técnicos e nada, sabe? Era realmente caótico. E com isso, eu estudando em casa e sem cursinho, né, fica complicado. Então, o que eu fazia? Eu tinha que separar pelo menos um dia da minha semana pra ir em Itamarana, baixar a aula, pra depois consumir aquilo. E era a única forma que eu achava. Caraca! E o que te fazia sempre... Não, eu vou passar e continuar. Porque assim, eu acho que a gente tem sempre uma capacidade gigante pra aguentar e passar por coisas difíceis. Mas desde que você tenha algo ou alguém ali te empurrando, digamos assim. O que você tinha que conseguia... Sabe, quando você tem o circuito elétrico, tem o resistor. A corrente, os elétrons, eles só ultrapassam o resistor porque eles têm a DDP. Sim. Eles têm a motivação deles ali, a voltagem. O que era isso que fazia você ultrapassar e conseguir ultrapassar essa resistência? A real é que eu acho que são múltiplos fatores. A minha família sempre me incentivou a estudar. Eu nunca fui uma aluna desleixada no colégio. Sempre fui a aluna que todo mundo falava, primeiro ano de cursinho você já vai passar, não vai nem precisar estudar muito, sabe? Meus professores colocaram essa pira na minha cabeça também. E eu tinha, pra mim, que, cara, uma hora eu ia passar. Eu sabia disso. E a minha mãe falava, né, não, Júlia, calma, porque é de média de 3 a 6 anos. Eu falava, tá bom, mãe, eu entendo que é de 3 a 6 anos, eu vou estudar, eu vou aguentar isso. Sabe? Eu sempre fui muito positiva em relação a isso. Eu sabia que eu ia passar, em algum momento eu ia passar. E pra isso, só dependia de mim. E eu lembro até hoje que eu recebi uma carona do tio Rafael, desse moço da fazenda, o filho do seu Lamartine. E ele me falou um bagulho que me marcou muito. Foi bem no começo, quando eu comecei a estudar. Ele falou, Júlia, estudar, só você vai conseguir fazer isso por você. Só você pode estudar por você. E aquilo grudou na minha cabeça de um jeito, que eu falei, cara, é isso, sabe? Não adianta ter corpo mole, não adianta eu falar, não, mas eu não tenho internet, mas eu isso, mas eu aquilo. Sabe a galera que só fica na reclamação? Eu não queria ser aquela galera. Eu queria ser a galera que fazia, sabe? Porque eu tava na elite e, todo mundo fazia, sabe? Todo mundo fazia. Todo mundo acordava cedo, todo mundo fazia exercício, todo mundo se ajudava. Mesmo a galera não sabendo, quebrava a cabeça, ia atrás de artigo científico, cara, pra, sabe? Conseguir uma resposta legal pra uma pergunta. E eu falava, todo mundo tem problema. Eu também tenho os meus. Ok, beleza, vamos pra cima. Deixa quieto, esquece os problemas e simbora. Eu tenho soluções pros problemas. Não eram coisas que eu falava, não, mas isso aqui cortou meus braços. Não, eu consegui, então bora pra frente. É porque tem pessoas em condições, sabe, muito mais difíceis que as nossas, sabe? E eu sempre via isso, eu falava,
mano, eu tô reclamando do que eu tô passando, sabe? Eu lembro de uma história de um garoto de São Paulo que trabalhava como ajudante de limpeza num cursinho pra pagar o cursinho. E aí ajudava em casa, trabalhava em outro serviço e conseguiu passar em medicina na USP. Falava, meu, se o cara que fazia trocentas coisas conseguiu passar, por que eu não consigo? Entendeu? O que você quer que eu fale? Caraca. Sabe uma coisa que me admira em ti? Tu é uma pessoa extremamente otimista. E pra frente. É tipo, Madeira, tem que ir pra Curitiba gravar? Pra onde, meu filho? Vamos! Pior que eu sou assim mesmo. É que, tipo assim, a questão da reclamação, de você ter um problema e você querer resolver ele, pra mim faz muito mais sentido do que você ter um problema e ficar, mano, ok, o que eu faço? Sabe? E ficar... Eu era muito assim em relação à organização, sabe? Eu tinha 500 coisas pra fazer no dia. E eu falava, não, eu tenho isso, aquilo pra fazer. Eu não tenho tempo. E eu ficava reclamando. E eu ficava, sabe? Eu tenho um monte de coisa pra fazer e não fazia. E ficava falando que eu tinha que fazer. E enrolando e não fazia. Eu falei, cara, eu não vou fazer de jeito nenhum isso aqui. Se eu continuar reclamando. Então, beleza, deixa eu começar. Sabe? É quando você começa que o negócio fica menor. Que o problema diminui. Que você vê que não é tudo aquilo. Sabe? Esses dias eu tô meio que estudando, né? Voltando a estudar. E eu peguei a lista de conteúdos que eu tinha que rever. Eu falei, cara, olha o tanto, né? Parei de estudar um mês. E eu falei, cara, tô parada há um mês, né? Que droga. E vi tudo que eu tinha que fazer. E eu falei, tá bem. Já era umas 5 horas da tarde. Eu, antigamente, teria largado aquilo lá e colocado um filme pra dormir. Tá. Falei, não, deixa eu pegar essa lista. Deixa eu pegar um conteúdo que eu não gosto. Matemática, trigonometria. Beleza, então, vamos... Só pra contextualizar quem tá vindo e não entendeu isso. Você passou por um vestibular, só que foi agora no meio do ano. A gente tá em maio, e você ainda vai fazer prova no final do ano? Então, o porquê de estudar? Agora, eu tô tendo um contato maior com alunos. E, cara, é horrível uma pessoa chegar em você e te perguntar um negócio que você não sabe explicar, sabe? E a real é que eu curto estudar. Eu aprendi a gostar de estudar. Sabe quando você pega amor por aquilo também? Vira um negócio... faz parte da sua vida. E como foi que você desenvolveu isso? Que a gente tava conversando sobre isso. Aquilo, pô, você vê, eu vou falar pra ti sobre você superar um desafio, eu falo, não, porque é o seguinte, tem uma corrente elétrica que ela tem que passar um resistor, pra passar o resistor ela precisa da DDP como ela passar. Como que você desenvolveu isso? Tipo assim, estudar pra mim nunca foi, assim, uma morte. Exceto alguns conteúdos. Quais? Exatas. Eu tinha muita dificuldade no meu primeiro ano de, tipo, estudos mesmo. Nossa, exatas era pra mim uma morte, sabe? Muito difícil mesmo. E no resto eu ia até, sabe? Eu engano? Então, era assim. Tá. E na escola eu gostava muito de participar. Já fui parte do Grêmio. Nossa, eu tava sempre conversando com o diretor. Olha, a gente podia fazer isso e aquilo pra melhorar isso e aquilo. Conversava demais com os meus professores. Eu sempre fui engajada nas coisas do colégio. Sempre. Então, estudar não era, sei lá, um problema pra mim. Nunca foi. E ainda mais porque minha mãe e meu pai sempre falavam, Júlia, você só vai conseguir alguma coisa se você estudar, se você se você se esforçar. Eu tinha aquilo na cabeça, eu sabia que era aquilo. Eu sabia que nada ia cair no meu colo, sabe? E ter essa noção de nada vai cair no meu colo e depende de mim, me fazia gostar daquilo. Porque ou eu gostava daquilo e achava aquilo, pô, isso aqui é interessante, isso aqui faz sentido, sabe? Ou eu tinha essa mentalidade, ou eu ia continuar vendo aquilo e falando, putz, cara, que droga, mais um conteúdo que eu preciso ver, que eu preciso voltar. Eu não encarava dessa forma, eu tentava encarar como algo legal. Algo que, sabe, fazia sentido. Quando tudo se encaixa, sabe? Quando a biologia e a química se encaixam. Aquilo, pra mim, era perfeito. Então, quando as matérias começam a se encaixar na sua cabeça, tudo fica melhor. Eu acho que a partir do momento que o estudante tem a mentalidade que as coisas não são separadas, mas são integradas, sabe? Tudo fica melhor.
Você consegue enxergar todos os conteúdos juntos. Exatamente. E teve algum conteúdo que você, sei lá, sofria e em algum momento você, caraca, finalmente eu entendi esse conteúdo? Quais? Tipo assim, em biologia e química, é onde eu mais vejo que isso aconteceu, sabe? Nossa, no começo do ano passado, de fevereiro, na prova de fase única da federal, eu fiz ela. E eu, cara, não sabia nada de zoologia. Não tinha nem pegado no caderno de zoologia. Porque eu falava, cara do céu, como é que eu vou ensinar tudo isso, sabe? Ainda com aquela mentalidade de aluno infantil. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir ver tudo isso. E aí passou a prova, eu falei, ou eu vejo esse conteúdo, ou eu vou errar mais uma questão dessa nas próximas provas. E criei vergonha na cara e fui ver zoologia. Meu, eu amei zoologia, sabe? Sabe, quando tudo faz sentido de verdade. E aí eu tava vendo uma parte de bioquímica e via a questão dos animais, das conchas e não sei o que lá. Falei, cara do céu, mano, que massa. Como é que eu fui tão boba de achar que isso aqui seria chato, sabe? E foi algo que eu vejo que, pra mim, mudou muita coisa pra mim, sabe? Ver alguns conteúdos que eu destravei, em química principalmente também. Nossa, eu tinha muita dificuldade em química. Pra mim, a teoria era linda, legal, beleza, ok. Eu chegava no exercício, eu não passava do 5º exercício. Eu ficava muito mal com isso, muito mal. E eu sabia que eu tinha que resolver aquilo. E aí eu fui começando a gostar da coisa. Quando você gosta, dá um ânimo maior de estudar, sabe? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tava num fio da linha do tempo e a gente foi pra outro lado. Quando você decidiu que tu ia querer medicina, isso foi com toda a história que tu contou no começo. Só que o teu ensino médio, você comentou que tu não teve uma boa base no ensino médio. Como foi e quando que foi isso que você falou, tá, pera, agora eu vou ter que voltar a estudar então? Só pra entender. Tá. Quando começou a pandemia, eu tava ainda no colégio, eu tava terminando o primeiro ano, entrando no segundo. E foi aquele caos, né? Ensino remoto, eu já não conseguia ver as aulas em casa. E nesse momento eu comecei a ir pro Ceasa com meu pai. Aí foi bem complicado, porque era de madrugada, então desregulava todo o meu sono, 3 vezes na semana. Enfim, era bem complicado estudar naquela época. Então eu meio que deixei os estudos de lado. Eu sabia que naquele ano eu não ia passar, até porque eu era treineira também. Então eu fiz o vestibular da UEL, mas por fazer mesmo, porque eu já estava inscrita, literalmente. Fez o Enem também? Fiz o Enem também. E nos dois eu fiquei bem baixo, bem baixo. E eu sabia que aquilo lá ia precisar mudar. E no outro ano, eu comecei a pesquisar mais sobre vestibular, o que eu ia precisar fazer, como que era, porque eu não sabia nada, eu não conhecia ninguém que fazia Mas isso vestibular. já no ensino médio? Já no ensino médio. Eu tava no 3º ano, quando eu comecei a ter uma mentalidade, tipo, putz, eu preciso correr atrás disso. E ao longo da pandemia? Ao longo da pandemia. Só que eu não conhecia ninguém, sabe, que estudava pra vestibular, eu não fazia cursinho, eu estudava sozinha em casa. Então, pra mim, foi, tipo, pesquisar do zero, como que acontece, tudo. E foi até por isso que eu criei o perfil no Instagram, porque eu não sabia de nada. Então, eu falei, cara, dá pra tentar ajudar outras pessoas que também não sabem de nada. E eu queria que aquele perfil fosse pra minha cidade, entendeu? Porque a galera de lá também não sabe como que é vestibular, qual que é a diferença pro Enem. Eles não conhecem muito. Porque é algo que as pessoas realmente não falam. E eu queria que falassem, e eu queria falar. Então, eu criei o perfil pensando na cidade. E aí, que foi? Que eu comecei a conhecer professores, que eu conheci o seu canal, inclusive. E daí que foi, sabe? Aí eu fui conhecendo a galera e fui entrando e, sabe? O universo foi me envolvendo. Que show. Tá. Aí você começou a estudar. Que ano tu se formou? Eu me formei no final de 2021. Caraca, então tu passou no teu primeiro ano de cursinho. Sim. Só que eu já tava estudando, né? Só que foi um lixo. Então, teoricamente foi o primeiro ano de cursinho. O que você cometia de erro? Que hoje você fala assim, meu Deus, Naju, como é que você fazia isso? Bom, eu tinha algumas apostilas em casa que eu tinha ganhado de alguns professores meus. Eles sabiam que eu queria fazer vestibular e me deram algumas apostilas. Só que sabe quando as apostilas estão, sabe, bagunçadas? Você tem a 1 e tem a 6 e tem a 5 e não tem todas elas completas e tá uma bagunça? Era assim as minhas apostilas. E aí eu pegava um conteúdo, aqueles conteúdos bem iniciais, né? Tipo bioquímica. E aí eu falava, cara, eu não entendi isso.
Só que eu ficava voltando naquilo, sabe? O dia inteiro, quando você fica 3 horas no mesmo conteúdo... Trava e não vai pra frente. Eu travava e não ia pra frente. E eu não tinha professores pra conversar naquela época. Pra perguntar, prof, como que é isso? Era direto na apostila. Era, exatamente. E eu não tinha ninguém pra recorrer naquela época que eu pudesse falar, olha, eu não entendi isso, me ajuda, sabe? Então, pra mim, ter ficado esse tempo todo querendo remastigar os conteúdos... Não, calma. Foi absurdo. Calma. Você ganhou a apostila. Ganhei. Não estava completa. Não. Tipo, você tem ideia que você, com uma apostila que tu ganhou de doação, não estava completa, você pegou mesmo assim e tu foi lá e tu insistiu e tu tentava... Naju, tem gente que pega o material completo do cursinho, chega no final do ano e vende zerado. A pessoa ela não se prestou pra abrir o negócio e fazer uma questão. Caraca. Sim, é por isso que eu falo. Tipo, tem sempre uma pessoa que tá numa condição ainda pior que a tua. Então dá valor nas coisas que tu tem, sabe? Eu sempre falei isso pra galera. Tipo, tu tem um material perfeito, impecável, limpinho, sabe? Não tá nem riscado de lápis. Tem nem que apagar o que tá escrito. Não tem, e tu não usa, cara. Tu tem preguiça de abrir o bagulho, tu tem preguiça de falar com o teu professor. A maior dádiva de um aluno, pra mim, é ter um professor que você sofreu no negócio, vai lá e conversa com o seu professor. Porque você já vai estar com o erro ali. Você não vai precisar, que nem você fala, fazer um simulado, passar 5 horas no simulado pra identificar um erro. Não, cara, tu tá ali, tu já sabe o que você precisa. O problema tá nítido. Um problema nítido. E tu não resolve ele, tu fica, sabe? Pra mim isso aí é loucura, é loucura. Tá. E como que você foi desenvolvendo, então, o teu estudo? Você ganhou essas apostilas? Como que você foi desenvolvendo a partir disso? O que foi acontecendo de mudança, de melhoria, tanto em termos de talvez ferramentas que tu começou a ter para estudar, quanto em como tu utilizava essas ferramentas? Certo. Bom, quando eu comecei a estudar, eu ainda fazia como treineira no vestibular. E aí eu fiz o vestibular da UEL e eu falei, cara do céu, né? Tá longe, tá bem longe. E o Enem também. E daí, com essas apostilas, né, faltando algumas, conteúdos pra ver. E eu tentava me enganar, sabe? Tipo, isso aqui não cai tanto. Sabe? Quando você tenta se enganar de um negócio. E eu nem sabia como é que era a prova, como é que eu sabia que não caía tanto, entendeu? Quando você tenta fazer uma jogada com o teu cérebro e não dá certo. E aí eu fui percebendo que, eu tinha que ver tudo, não ia ter jeito. E eu tava com as apostilas faltando. E daí, perto de outubro, ainda as inscrições do vestibular da Federal, em primeira fase ainda, estavam abertas. E uma pessoa falou, cara, faz. Falei, você tá louco, eu não passo nem na UEL, quem dirá na Federal. E quando fosse a Federal, eu já teria terminado o ensino médio. Então eu já não seria treineira. Seria meu primeiro vestibular pra valer. E foi mesmo. E eu falei, tá bom, né, vou fazer, tá bom. Me inscrevi e estudei pra UFPR, de outubro até fevereiro. E nesse de outubro até fevereiro, eu conheci, as melhores pessoas da minha vida. Como eu conheci o PQA, eu fui mais a fundo em relação ao PQA, em relação ao seu curso. Fui mais a fundo em outras isoladas. Eu fazia isolada de química, de física e de matemática. E, cara, isso aí foi onde, sabe, deu o estralar pra mim. Que eu falei, vamos ter bastante trabalho e vamos arregaçar a manga. Isso foi no finalzinho de 2021. Sim. Então, começo de 2022, que foi no ano passado, você começou a estudar, usando cursinhos isolados de cada matéria. Isso, exatamente. Só que ainda perdida, sabe? Porque cursinho nessa época tá fazendo aquelas revisões, né? E a revisão, em tese, é pra um cara que já viu o conteúdo. Sim. E eu não tinha visto, 70% do conteúdo. Então, tinha coisa lá que eu tava vendo pela primeira vez e eu tava... Tá, ok. Deixa eu tentar, né? E eu tentei na Federal, eu não fiquei muito longe do corte de fevereiro. O que é absurdo na minha cabeça. Pra uma pessoa que mal viu os conteúdos. Eu não sei, eu acho que a parte da sorte pra mim se encaixou aí, sabe? E eu fiquei muito, muito feliz. Porque eu fiquei muito próxima da Federal e não fiquei próxima da UEL em relação a corte. E eu falei, cara, vou investir na Federal. E aí que eu comecei a realmente focar 100% na Federal. Eu estudei o ano inteiro de 2022 pra Federal. Que seria o vestibular tradicional. Exatamente. Tem muita gente que se fala Federal, a pessoa nem
Porque não são da nossa região aqui. Federal, pra quem tá estudando, seria a Universidade Federal do Paraná, que tem o vestibular tradicional em 2 fases. Isso. Nessa época, tu tinha conhecido o Pilares. Foi mais ou menos nessa época também. Tu me conheceu. Sim, eu conheci, tipo, de ver no YouTube, já tinha um tempo. Só que eu falava, cara, isso aí, sabe? Não dava muita, não botava fé, não. Não botava fé. Como é que era isso aí? Juro, eu falava, nossa, esse cara aí tá fazendo pra zoar, né? Não é sério isso aí. Eu dava muita risada daqueles vídeos que eu... Lembra que eu ainda comentei com você? Aqueles vídeos mega engraçados? Nossa, eu falava, não boto fé, não. E ficava naquilo, né? Só que aí, quando eu comecei a estudar, um amigo meu mandou vários vídeos seus. Nossa, mandou uma sequência falando, olha, dá uma olhada. Essa mesma pessoa que falou pra mim fazer o vestibular. Eu falei, tá bom, né? Vou olhar. Falei, cara, faz todo sentido. Eu já tinha dado uma olhada nas provas. Já tinha visto que eu precisava de um método, que eu precisava de organização mais correta. E eu falei, cara, não é que faz sentido o que ele faz? Tipo, eu tava sendo muito preconceituosa com o teu conteúdo, sabe? Porque eu vi um negócio, eu nem aprofundei. E falei, isso aí, sabe? Não boto fé. Uhum. E aí, quando eu comecei a realmente aprofundar, eu falei, cara, isso aqui é bom, velho. Isso aqui é bom. E aí, eu fiquei mais interessada, fui seguindo vocês, fui acompanhando mais, sabe? E eu falei, é isso que eu preciso? Parece que o negócio é sério. Sim, parece que não é coaching, parece que ele não tá fazendo um negócio pra zoar. Exatamente isso. E engraçado, porque quando eu percebi isso, já era tarde, né? Porque o vestibular da UFPR já tava batendo na porta. Eu tinha, sei lá, de outubro até fevereiro pra estudar. Então eu falei, cara, deixa quieto, né? Agora eu sei que eu não vou passar mesmo. Eu não vou assinar um negócio sabendo que eu não vou passar, sabendo que eu não tenho conteúdo, não tenho base, sabendo que eu preciso ver muita coisa. Eu falei, ok, deixa passar esse vestibular e a gente vê o que faz. E aí, quando passou o ano e eu não fui aprovada no vestibular de uma fase, eu falei, lascou, né? Não passei em uma fase, eu vou passar em 2. Eu tinha muito isso na cabeça, sabe? Eu não passei em uma fase, acho que eu vou passar em 2 e não sei o quê. E ficava bitolando com isso, sabe? Eu bitolei muito tempo com isso. Até que aí eu consegui rever suas coisas, fui aprofundando mais. E aí abriu a T6, eu entrei na T6. E tipo, eu entrei na T6, abriu a Elite. E aí eu já entrei na Elite. Eu mal tinha visto os conteúdos da T6. Eu mal consegui acompanhar o início da turma. E eu já entrei na Elite. E foi, assim... Sei lá, o diferencial da minha aprovação pra mim foi ter sido parte da Elite. Foi ter entrado na Elite. Por quê? Acompanhamento. Eu acho que acompanhamento. Porque, assim, eu já tava fazendo as isoladas. Só que nenhuma das isoladas eu conseguia, tipo, manter uma constância, sabe? A constância que realmente é necessária. E aí, cada professor falava uma coisa. Um professor falava, estuda desse jeito, o outro daquele jeito. E um aluno, estuda desse jeito. Sabe quando tu quer pegar o método de todo mundo? Falta um fio condutor. Sei. Então. É tipo assim, pega uma dica aqui, Isso. pega uma dica lá. Aí a pessoa cai no estudo da esperança, que eu falo. O que é o estudo da esperança? Ela junta um monte de coisa, a dica aqui, ela faz tudo esperando que dê certo e normalmente não dá. É igual quando tu certo. pega um monte de drive de material e quer usar 500 apostilas de 500 cursinhos. Cara, isso aí não dá certo. Sabe? Quando falta um fio condutor. Exato. E eu tava nessa pira, sabe? Não, vou tentar isso, vou tentar aquilo. E cada semana um negócio. E aquilo não tava dando resultado, sabe? Eu via que aquilo dali não ia pra frente. Sim. E daí eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. O que tu mais... Disso que tu mudou no teu estudo em si, o que mais fez diferença, talvez? Em relação à Elite? Em tudo que você foi mudando a partir do momento que você me conheceu, e depois você entrou no Pilares, depois da Elite, o que tu mudou no teu estudo, você falou, isso aqui, a forma como eu mudei, não apenas o lance de que, fazendo parte de tudo isso, tu pode ter mais consistência nos seus estudos, tu pode render mais, mas no estudo em si, tipo, eu mudei tal coisa e deu certo. Realmente, pra mim, foi a questão da organização. Que eu tava com aquele monte de apostila em casa jogada, não sabia mais o que eu fazia com aquilo. O professor seguia as frentes totalmente diferentes. E aí, sabe, marcava a revisão, não tinha revisão, já pulava pra um outro conteúdo, matava um outro conteúdo que eu não tinha nem pegado. A organização da tua semana, digamos. Sim, exatamente. E dos conteúdos também, sabe? Agora eu vou te falar um negócio. Medicina é sempre assim. A pessoa que tá no cursinho, presta atenção, ela estuda errado a organização certa. Ou seja, ela tem organização, só que ela não aprende aquilo ali. A pessoa que tá em casa é o contrário.
Normalmente, o que ela faz? Ela estuda certo, ou até nem estuda certo, mas a organização é errada. Exatamente. O problema de quase todo mundo que tá em casa é organização. O que faltava pra mim realmente era a organização, porque o conteúdo das isoladas era muito bom, sabe? Eu aprendi muita coisa com eles, tenho muita base de conteúdo graças às isoladas. Mas, cara, a organização não dava, sabe? Porque um professor falava de um jeito, o outro daquele jeito, e aí os alunos misturavam tudo, e eu não conseguia seguir aquilo, e eu já tava ficando louca com aquilo, cara, sabe? Aqueles materiais todos desorganizados, você não tem uma linha cronológica, sabe? Em relação aos conteúdos. E aí entra, tipo assim, o professor que eu vejo que quer fazer isolada, às vezes ele quer abraçar o mundo, tá ligado? Então vai ter prova de, sei lá, de uma particular, o cara quer meter uma particular, uma revisão de uma particular no meio do conteúdo extensivo, cara. Você fode com o teu aluno. Desculpa falar. Não tem problema. Não, mas você mata com o teu aluno, cara. Sim. E eu tava, sabe, nessa galera aí que o professor tava matando, que ele queria colocar 500 revisão em cima, de prova que ia acontecer, de isso, de aquilo, de estadual. Falei, pelo amor de Deus, velho. Então, isso que eu achei interessante, ó. Você teve um foco. Por exemplo, você falou assim, eu fiz a UEL, fiz o Enem, fiz a Federal, mas chegou um momento em 2022 que você falou, não, vai ser o vestibular da Federal que eu vou focar, no caso, pra quem não conhece, da Universidade Federal do Paraná. E este foco, o que tu acredita que mudou pra ti? É que a Federal do Paraná, ela é um vestibular bem diferente da UEL, sabe? E eu tinha isso na cabeça. E eu sabia que eu ia precisar estudar sobre o vestibular da Federal. Quando eu comecei a estudar para vestibular, eu já sabia que cada um era diferente e que se eu quisesse fazer alguma coisa para dar certo, eu não ia poder abraçar o mundo. Eu não ia ter que ter uma prova que tu ia dominar. Exato. O povo que tá no cursinho, por exemplo, não tem isso aí. Então, a galera sempre falou, não, faz esse e aquele. Eu falei, cara do céu, eu não sei nem aonde que fica a cidade desse negócio, tá ligado? Falei, não, vou fazer 2 vestibular, tá bom demais. E foi exatamente assim. Tanto que em 2022 eu só estudei pra Federal. Eu fui deixar pra estudar pra UEL depois da Federal. De tanto que, sabe, virou meu foco, virou minha vida a Federal. E aquilo fez pra mim a diferença. Porque a galera chega que vem estudar, né? Que vem fazer vestibular aqui e pergunta, como que é o vestibular? Não sabe que tem obra de literatura pra ler, não sabe que tem obra de filosofia, obra de sociologia. E, isso aí vai te dar um pontapé enorme na frente dos teus concorrentes. Tá, agora eu vou te falar um negócio, ó. Você falou, porque às vezes tem professor que vai lá e faz um monte de revisão, faltando um mês pra cada prova, e ele ferra com o aluno dele. Mas a real, talvez tu não parou pra pensar, é que os alunos gostam disso. Num erro de sempre estar querendo fazer aquilo de, vou estudar pra essa prova, vou estudar pra essa, vou estudar pra essa, vou estudar pra todas as provas. Então, os alunos, eles, infelizmente, não têm essa sagacidade que você teve de falar, pera, mas deixa eu conhecer essa prova, como é que eu vou ir lá? Eu não vou ter chance de contra uma pessoa que é especialista naquela prova, então deixa eu vir pra minha zona de especialidade, ou criar ela, no caso você criou ela, e eu vou me tornar especialista nisso. Uhum. E algo que pra mim que girou essa chavinha de especialista numa prova, foi o Revelando ao FPR 1.0. Porque você abriu pra compra pra galera que não era ainda do PQA. Você lembra disso? E eu comprei, eu falei, cara, eu não botava muita fé ainda. Eu já não tava conquistada naquela época. Mas eu falei, cara, eu vou comprar. Tipo, falta meses pra prova, eu preciso de ajuda, sabe? Eu preciso de ajuda emergencial. Tá, eu entendi. Sabe? Foi tipo... E eu entrei. Eu falei, a hora que eu entrei na plataforma, a hora que eu vi os conteúdos, eu falei, cara do céu, por que eu não entrei aqui antes? Por que eu não me tornei uma pilariana antes? Entendeu? É a mesma coisa que você fala, quem entra só se arrepende de não ter entrado antes. E eu senti exatamente aquilo. Eu falei, não, a próxima turma eu tenho que entrar, eu vou vender meu rim, mas eu tenho que entrar no Pilares. Porque eu sabia que aquilo ia fazer um diferencial no tempo que eu usava, sabe? Porque eu não queria passar 5, 6 anos estudando pra vestibular. Cada um tem o seu tempo, enfim, eu sei disso. Só que, cara, quando tu pode fazer algo diferente que vá acelerar, por que você não faz? Tá bom que todo mundo tem o seu tempo, beleza, ok, eu aceito isso. Mas se tu pode ser um pouco mais rápido, tu vai sofrer mais um ano por vestibular, sabe? E eu queria passar, eu precisava passar, sabe? A Federal virou minha vida, eu queria aquilo. Falei, não, eu vou passar, pô. Eu sabia que eu ia passar. E eu tinha isso na cabeça. Mas eu sabia que eu tinha um longo percurso pra isso. E eu
não desanimei por ter um longo percurso. Eu fui atrás de coisas que iriam me ajudar. E fez total diferença pra mim. Meu, tu vê. Esse otimismo, essa confiança que eu comentei antes. E eu reparei em ti quando a gente tava falando sobre gravar isso aqui. Era, meu Deus, tipo, uma disposição pra fazer as coisas. Eu tenho certeza que isso deve ter permeado os seus estudos. Isso acontecia na prova também? Ou seja, no dia de resolver a prova, tu resolvia com essa confiança ou teve prova que, tipo, chegou no meio assim, você se desesperou? Como que era essa parte no dia do vestibular? O primeiro vestibular que eu fiz da Federal, eu já tava com essa parada, não, eu vou passar, eu vou isso, eu vou aquilo. Mesmo não tendo base nenhuma, sabe quando você chega, mas você sabe que você não tá pronto, mas você fala, não, pô, eu tô pronto. Sabe, eu tinha essa confiança comigo no primeiro vestibular que eu fiz. Tá. E eu fiz, pô. E eu falei, não, eu vou passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. E eu fiquei muito animada com aquela prova, porque eu achei que eu ia passar de verdade. E aí, quando saiu o resultado, meu nome não tava na lista, eu falei, caraca, meu, que dor. Mas tu fez a prova confiante. Eu fiz a prova muito que confiante. massa, porque... Mesmo não tendo base nenhuma, mesmo sabendo que eu não sabia de nada. Tipo assim, ó, quando a gente pensa no Pilares, assim, né, tem várias partes que diferentes pessoas vão, tipo, pra diferentes pessoas aquilo vai fazer mais diferença. Ou seja, vai ter gente que sofre muito com o dia de prova. Muito. E a pessoa precisa de algo que ela precisa ter uma estratégia boa, precisa ter confiança. Pra ti, no caso, foi toda a parte de organização. Mas eu achei muito massa que tu comentou que tu já tinha essa confiança. Sim, a confiança eu já tinha, eu só não tinha o que eu precisava, entendeu? Era assim, eu fingia que eu sabia... Eu enganava, entendeu? Eu enganava. Mas, em dia de prova, eu sou muito de boa, sabe? A galera normalmente fica bem nervosa. O vestibular que eu fiz da Federal... Então, que conselho você passaria pra quem fica nervoso? Pô, cara... Eu acho que são várias coisas, né, que tu pode fazer quando você é nervoso pra dar uma relaxada. Tá. Atividade física, comer legal, dormir legal, fazer alguma coisa que você gosta. Eu sou meio ansiosa. Então, um dia antes da prova, você até falava pra não ir em aulão. Mas eu gostava do aulão, sabe? Não era pra querer aprender alguma coisa. Eu nunca fui no aulão com a ideia de que, não, eu vou aprender alguma coisa nova que amanhã eu vou acertar no vestibular. Eu sabia que isso era lorota. Sabia que isso era invenção. Eu ia porque, pô, é um dia de boa. Os professores estão legais, tá todo mundo dando risada. É só piadinha. É tranquilo. Eu ia porque eu gostava dessa vibe, sabe? De estar ali com a galera, de estar com os professores. E eu sabia que tava tudo certo. Beleza. O que era pra estar feito, já tava feito. Eu não ia poder fazer mais nada dali pra frente. Só aplicar. Então, ter a mentalidade que, pô, no dia do vestibular, você só vai colocar em prática o que você fez durante muito tempo. Então, você tem que confiar no seu trabalho. Mas pra confiar no teu trabalho, tu tem que fazer um trabalho bem feito. E eu tinha feito um trabalho bem feito em 2022. Eu sabia que eu merecia aquela vaga. Pô, eu sabia que eu tinha estudado pra cacete, que eu tinha evoluído muito e que eu tinha aprendido muita coisa. E eu falei, cara, eu tô muito mais perto da minha vaga. Então, não tem por que agora eu criar caô na minha cabeça e dar louca, sabe? Eu sabia que, pô, tá tudo bem, de boa. Vamos fazer essa prova aqui, arregaçar, de boa. Tá. A senhorita sempre nesse otimismo, confiança. Mas eu não tô aqui pra facilitar nas perguntas. Por que você já chorou na tua preparação? Vixe, diversas vezes. Mas por quê? Um motivo só? Não. Você vê que eu não perguntei se tu já chorou ou não. Ele sabe que a gente chora. Por quê? Por não conseguir evoluir em alguma coisa que eu realmente estava me esforçando. Porque eu tenho essa vibe de otimismo. Mas, cara, quando tu vai num conteúdo que tu tenta e não vai pra frente, é muito decepcionante, sabe? É muito decepcionante. E eu sempre empacava nesses conteúdos de tipo de exatas. Nossa, matemática eu empacava pra caramba. E eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Estudando matemática. E nessas horas eu chorava. Eu sei. Acontece. Teve algum que tu lembra, assim, específico? Pra mim, os erros que eu tinha da UFPR, já que era meu foco, pra mim era morte. Errar uma questão da UFPR pra mim era falar, puta merda. Não tá dando certo, sabe? Era um momento que eu falava, talvez eu esteja fazendo a coisa errada, do jeito errado e dando tudo errado.
A hora que eu errava uma questão da UFPR, pra mim, era uma morte. Aí a mãe chora, o filho chora e a mãe não vê, sabe? Era esse momento pra mim. Então, sabe por que eu pergunto isso? Porque tem muita gente que pensa que a pessoa que passou em medicina era a pessoa que ela sentava assim. Vou estudar um conteúdo, né? Você já viu aquele meme que tem um japonesinho, aquele... Ele bota na cabeça assim? Não, meu, a pessoa parava pra estudar, ela chorava estudando. Ela não aprendia os conteúdos. Então, tipo, a galera pensa que o povo que passa era assim, sentou pra estudar, aprendeu. Sentou pra estudar, aprendeu. Não, pô, na Elite a gente sempre fazia simulado. Quase todo sábado a gente fazia um simulado. E, cara do céu, tinha a hora que eu pegava o simulado e eu falava, não, tá de sacanagem comigo, eu não acredito. E eu largava o simulado e eu falava, não, vou voltar nisso aqui só outro dia. Eu realmente parava o simulado, porque não dava pra mim, sabe? Principalmente no começo do ano, que ainda tinha muito conteúdo pra ver. Eu sabia que se eu fizesse aquela prova, eu ia estar desperdiçando questão. Porque eu não ia fazer aquela questão com atenção, porque eu não sabia o conteúdo mesmo, eu ia ter que chutar, de toda forma eu ia ter que chutar. Eu sabia que o meu TVA inteiro ia ser de conteúdo, que depois eu não ia ver, eu só ia acumular aquilo. Ia, sabe, desorganizar o resto da minha semana. Então eu falava, pô, beleza, deixa eu ir fazer outra coisa. Eu largava o simulado. E sabendo que aquilo, cara, me machucava aqui dentro, sabe? Porque todo mundo tava fazendo simulado. E você ter noção de que tá todo mundo fazendo simulado, só você não tá, porque você não tá no nível deles, machuca. Machuca bastante. Mas eu tinha a maturidade de que eu podia chegar ali. Mas isso é só coisa que a gente cria. É que aquela sensação de que, tá todo mundo fazendo simulado e todo mundo indo bem. Indo bem nada! Entendeu? Então, tipo, o povo cria é sempre esse pensamento. O mais problemático é quando você pensa, tá todo mundo bem. Eu acho que parte do meu papel também é vir aqui mostrar isso. Falar, pô, a pessoa que passou nem sempre tava 100%. Né? A gente tava brincando que maio é o mês mais difícil do vestibulando. Que, pô, maio a pessoa acumula matéria. A pessoa desanda lá do começo do ano. Então, acontece com todo mundo. Inclusive com os aprovados. Acho que o meu papel é mostrar que os aprovados também sofreram com isso. Só que teve pessoa que sofreu com isso e não foi aprovada. A diferença é que o aprovado pegava isso e enfrentou isso o ano inteiro e não largou mão. Então, o que me fez ter um pouco dessa noção, eu ainda não tinha, né, plena noção de que todo mundo passava por perrengue. Mas o que me fez, assim, ver foi a galera da Elite falando que tava sofrendo também, pô, em conteúdo. Tinha galera, sei lá, 2 meses antes da prova, vendo conteúdo igual eu. Então, sabe, com matéria atrasada, com erro pra resolver, com 500 coisas pra acertar. Então, não era só eu que tava com o cronograma lascado, com matéria atrasada, com, sabe, errando coisas bobas no simulado. Dava tempo de correr atrás. E você ter noção de que tá todo mundo no mesmo barco, sabe? É aquela questão que você sempre falava, se tivesse alguém muito bom aqui, já tinha passado, não tava aqui. Um cara muito bom não estaria estudando, já tava lá dentro. Porra, se tá tudo perfeito e não tem nada pra arrumar, ou você já teria passado, ou você só tá fugindo do que você sabe que tem que mudar. Exatamente. Isso. E ter isso, sabe, na cabeça, é algo que fazia diferença, porque tu para de bitolar um pouco. Porque tu bitola demais. A carreira do vestibulando parece que 90% é bitolagem. Tem que bitolar. Sabe? 90% é bitolagem. E aquilo lá tava me travando, sabe? O que seria essa pra quem não entendeu, o que você chamaria de bitolagem? Tu colocar um problema pequeno, tu aumentar 500 vezes ele, sabe? Tu aumenta, não tem jeito. Dá um exemplo. Tu achar que só você tem problema no simulado, tem problema no cronograma, tá com matéria atrasada. Eu achava isso na minha cabeça, sabe? Eu tinha pra mim que só eu tinha problema no simulado, só eu tinha cronograma atrasado, entendeu? E aí um dia o Tissot tava comentando um negócio de história que ele não tinha entendido. A hora que o Tissot falou que não tinha entendido um negócio, eu falei, cara, não, tá tudo bem. Pô, se o Tissot não entendeu alguma coisa, eu posso também não entender, sabe? Eu comecei a falar, não, é todo mundo humano. Ninguém aqui é de aço. Todo mundo humano, meu. Eu gostei muito do exemplo que você deu da bitolagem. É pegar um problema e transformar em 500 vezes. Pô, eu vi que você tava falando no Insta
sobre aquele gráficozinho lá. Fala desse gráfico, por favor. O gráfico que tinha o Da desenho da constância. intensidade. Eu achei muito massa aqui. Então, essa semana uma menina veio falando comigo em relação a maio, né? Que maio é um mês problemático pra todo mundo. É um negócio de doido, né? A gente vai mandar tirar um mês de maio do calendário. É o novo agosto. É o novo o agosto. calendário do vestibulando. Chega em abril, pula direto pra junho. Deu. Tem que pular. E aí a menina veio, sabe, conversando comigo que não tava conseguindo estudar tudo que ela queria e tava estudando, sei lá, 2 dias na semana e não tava fazendo tudo que ela queria. Eu falei, amiga, não adianta tu estudar 10 horas por dia estudando 2 dias na semana. Tu não vai conseguir absorver todo o conteúdo, tu vai ficar com lacuna, tu não vai conseguir fazer nada do que você precisa bem feito. Tu pode até fazer, mas correndo, mal feito, sem entender nada, não adianta. Pra mim, isso aí não é estudar. Porque eu sabia que depois eu teria que voltar naquilo de novo. Isso aí é, sabe, é perder tempo. Porque era um negócio que era pra tu tá fazendo bem feito. Então, tu não precisa ver, sei lá, 10 horas de conteúdo num dia. Tu tem que ver um pouquinho todo dia. Que nem aquela questão que você fala de antecipar o conteúdo. É uma fofoquinha que você faz, sabe? É isso, cara. Porque tu dá uma... Todo dia você vê um pouquinho, aquilo dali vai grudar na tua cabeça. Zoologia eu fiz isso. Zoologia eu estudava todo dia um pouquinho, sabe? Mesmo que não fosse a aula que eu tinha que ter, eu dava uma lida na teoria, eu via, sei lá, um exercício, nem que fosse um negocinho pequeno, pô. É só pro teu cérebro falar, não, beleza, eu consigo, eu vou guardar isso aqui. E aquilo lá vai impregnar na tua cabeça, sabe? É a constância, é você ir todo dia fazendo nem que fosse um pouquinho. Mas não deixar largado e no outro dia querer fazer 15 horas de estudo. Isso é absurdo, pô. Ninguém é assim. Então, ter a noção de fazer pelo menos um pouquinho todo dia já ajuda demais. Às vezes você fala meio parecido com um cara que tá lá no Instagram, Gabriel Madeira, o nome dele. Acho que eu tô aprendendo, né? Deixa eu te perguntar. Desafios de estudar em casa. Porque assim, quando a gente fala estudar em casa, né, tem aquela pessoa muitas vezes que tá no colégio e tem que estudar em casa pra caramba, ou aquela pessoa mesma que às vezes acabou o ensino médio e decidiu, assim como você, ou às vezes não foi decisão, foi meio que era a única opção que a pessoa... Né? E isso, a única opção que a pessoa tinha, estudar em casa. O que você encarava talvez como um desafio, tirando o que a gente já comentou? A parte de rotina era um problema pra ti? Como que era isso? Porque o povo sofre bastante, sempre pra, a pessoa vai lá, eu vou ali lavar uma louça. Cara... É tão absurda a procrastinação do vestibulando que, tipo assim, ó, se ele tem que estudar, ele não tem... Tipo assim, ó, a louça tá lá, ele não tem louça pra lavar, ele vai dar um jeito de sujar pra lavar a louça. Ele vai limpar a casa, ele vai tirar lixo pra não estudar. Eu tô falando algo que nunca aconteceu contigo, certamente. Bom, estudar em casa pra mim foi... Tipo assim, foi muito tenso pra mim quando eu era treineira ainda. Quando eu tava em casa e ainda tava na escola. E aí eu tinha que conciliar escola, estudo pra vestibular, que eu achava que tava estudando pra vestibular, e SEASA. Pô, aquilo dali pra mim... Naju, SEASA, eu não conhecia porque não tem na minha cidade. Acho que, sei lá, não é muito comum em Santa Catarina. Então talvez você... Não, é real, tipo, o povo não conhece, não tô brincando não. Explica o que é o SEASA. Eu fui conhecer depois. Tá. SEASA é o Centro de Vendas e Produção também de Alimentos. Aqui no Paraná tem, São Paulo tem, CEAGESP lá em São Paulo. Aqui no Paraná, sei que tem em Londrina, em Curitiba. Aqui é maravilhoso, aliás, muito bom. O SEASA é onde a galera vai pra vender os produtos que tem, pra vender. Produtos agrícolas, frutas, verduras, hortaliças, tudo. Tudo que tu produz na terra, tu vende no SEASA, praticamente. E daí os meus pais trabalham lá, porque a gente tem horta, a gente planta verdura e algumas hortaliças. E daí... A feira passou pra só de madrugada, durante a pandemia. Meu pai ia na parte da tarde. Então, de tarde ainda é melhor. Porque tu chega, tu não tá tão morto. Agora, de madrugada, tu chega meia-noite e sai do SEASA às 6, 7 horas da manhã. Sabe? E eu chegava em casa já morta. Eu só queria dormir. Isso não era todo dia, obviamente. São 3 vezes na semana. Caraca, então, 3 vezes na semana. Então, por isso que lascou a minha rotina inteira. Porque eu chegava, eu tava morta. No outro dia eu tava morta de cansada ainda. E já preparando pro outro SEASA. Entendeu? Por isso que o primeiro ano foi muito tenso pra mim. O primeiro ano, praticamente, eu quase não estudei. Então, já no segundo ano, que eu já tinha, né, uma certa noção de como estudar, que eu já tinha as coisas mais organizadas, as isoladas, etc., eu
Tipo assim, o maior desafio mesmo é a questão de, né, barulho, família, conversando. Nossa, o dia que minha mãe fica em casa é difícil de estudar. Então, isso que eu queria chegar. Sabe? Como que você coordenava até pra pessoa que às vezes tá nessa situação, ter uma dica ali, um conselho? Bom, eu nunca tive problema, a galera sempre fala pra mim de problema com o celular, né? Não consegue sair do Instagram, disso, daquilo. Eu nunca fui assim, não tinha muito problema em relação a ficar, sabe, perdendo tempo com o Instagram. Nunca fui desse jeito. E o maior desafio pra mim mesmo era a questão de ter família em casa, sabe? Isso aí pra mim, barulho era complicado e toda hora a mãe chamando, é irmão, é isso que precisa, é aquilo, é cachorro latino, enfim... É algo que você tem que manejar. E com a família, eu acho que é uma questão de quase que acordos, sabe? Sim. Então, tu tem que falar, olha, eu tô estudando, eu preciso de um tempo, eu preciso de um pouco de silêncio. Então, sabe? Eu sei que você sabe o que é importante, então me deixa fazer o que é importante, sabe? E meus pais sempre compreenderam isso, sabe? Quando eu tava estudando, ou eu mudava de ambiente, eu ia, sei lá, pra cozinha, se fosse necessário pra estudar, eu ia. Enquanto eles estavam fazendo as coisas deles. Mas nunca foi algo que me atrapalhou, sei lá, perdi um dia de estudo porque minha mãe tá em casa. Não era assim. Perdi um pouco de tempo, mas dava pra correr atrás. Nunca foi um absurdo. E como que foi a tua rotina? Como que era a tua rotina já nesse ano que tu passou, mais pro final do ano? Tu chega a lembrar, tipo, o que você fazia além de estudar? Como que era essa parte? Bom, morando no sítio é algo mais complicado, né? Porque sair de casa, tu tem que pegar o carro pra ir pra cidade, etc. E todo mundo na elite tava treinando, tava fazendo, né, tudo bonitinho. E eu tava sentindo falta, sabe? Porque é cansativo. Estudar é cansativo, tu fica com a cabeça muito pesada. E algo que me ajudou foi fazer caminhada. Então, era uma caminhada curta, era, sei lá, 1,5 km. Mas Mas tu tinha esse momento. Mas eu tinha um momento. Normalmente era de manhã, umas 6 horas até as 7, ou se não de tarde. Mas eu tinha que ter esse momento, sabe? Porque senão eu ficava muito pirada da cabeça. Mas você sabe o benefício que você mais tinha? Natureza. Natureza. Cara, você não faz ideia do que é morar aqui. Na Ju, eu vou fazer barra no passeio público, eu tiro meu tênis e boto o pé na grama, descalço. Passeio público é tipo uma praça, eu falo que é o... Eu conheço, é lindo, né? Eu falo que é o Central Park de Curitiba. E eu chego lá, eu vou fazer barra assim, eu tiro e boto o pé na grama. Porque a gente precisa dessa parada pra se manter bem, pra você... Eu não sei como tem gente que consegue viver assim, eternamente rodeado de prédio e... Sabe? Então acho que isso fez com que você conseguisse manter uma rotina legal. Uma rotina no sentido de você tá bem, de você não ter... Porra, imagina você ficar o dia inteiro num apartamento. Uhum. Então, eu sempre comento que o que não me deixou surtar, literalmente, foi estar na roça, sabe? Até porque lá não tinha tanto movimento. Quem chega em casa é minha mãe, meu pai e o tio Rafael quando tá lá. E nunca foi um problema. Eu lembro até de um dia que o tio Rafael tava mexendo numa tulha velha que tem lá em casa. Tava mexendo lá com a roçadeira. Ele foi em casa e perguntou, Júlia, tá fazendo muito barulho pra estudar? Quer que eu pare um pouco? Cara, sempre tive muito apoio, sabe, da galera. Então... A gente vai chamar esse tio Rafael aí. Não, pode chamar que ele vem. Vamos fazer uma churrascada com ele, que ele merece. Fazer uma entrevista com ele. Mas isso que eu comentei do estudar em casa é porque, de fato, tem gente... Na Ju, é assim, ó. Às vezes eu entro numa chamada e aí eu olho a pessoa assim, estudando. Daí eu vejo onde ela tá. Eu sei que eu estudo em casa. Eu falo assim, mas escuta, você fica o dia inteiro olhando essa parede aí? Eu falo, não, porque se você ficar... Eu olho pra pessoa e falo assim, eu ficaria louco. No mínimo, assim. Em algum momento eu ia surtar se eu ficasse o dia inteiro olhando essa porra, essa parede. Então eu acho que isso que você tinha foi muito bom. E, pô, teve uma... A Aline, ela fazia parte da elite agora também, ela foi da turma 9 ou 8, se eu não me engano. Ela passou em medicina pelo ProUni na PUC de Londrina. Eu nem sabia, inclusive, que tinha campus da PUC em Londrina, achei muito legal. E ela morava numa zona do interior também, numa zona rural, e ela estudava em casa. Ela falou assim, na entrevista que a gente fez, que de fato, ela... olhar assim, sair, era o que mantinha ela, sabe, bem com a rotina. Em casa eu gostava muito, tipo, de trocar ambiente, sabe? Sei lá, se eu estudasse na cozinha, depois eu ia pra sala, ia pro quarto, e aí na hora do almoço eu sempre almoçava e gostava de ir lá fora, dar uma andada, pegar uma lista de exercício e fazer lá fora. Cara,
No sol. Pensa numa vibe. É muito gostoso. Não, eu sei, eu entendo. É muito bom. Isso aí, tipo, me dava um gás, sabe? Ou senão, quando eu tava muito cansada, sei lá, tava 1h30 estudando, eu sempre dava uma saidinha lá fora, dava uma olhada, dava uma esticada, falava, cara, que dia lindo. Sabe? Que coisa boa que é morar no meio do mato. É muito bom. Não, eu entendo. E, tipo, você para pra pensar, é por isso que muitas vezes o povo surta, né? Ao longo do estudo. Então, isso não é apenas pra quem estuda em casa. Se a única coisa que alguém faz, por exemplo, aí da casa pro cursinho, do cursinho pra casa, da casa pro cursinho, do cursinho pra casa, uma hora ou outra a pessoa vai surtar. Não tem como. Então, essa mesma garota que eu falei, que me mandou mensagem falando sobre maio, não sei o quê, eu perguntei pra ela, como que tá a tua rotina? Ela falou pra mim, eu estudo tanto, tanto e tanto, e vou pra academia uma vez na semana. Eu falei, cara do céu. Uma vez na semana. O que você faz no final de semana? Ela falou assim, no final do domingo, no domingo de tarde, de noite, eu fico com meu namorado. Eu falei, mano, você tá com depressão, meu Deus do céu. Se não tiver em depressão, é uma forte candidata. Porque não faz nada, vai uma vez na semana pra academia, sabe? Não sai no final de semana, não... Sabe, tá muito presa naquilo e não vê que aquilo dali tá prejudicando ela, sabe? Tudo que ela foi me falando, eu falei, cara, eu já sei o que essa menina tem. Se não tiver com depressão, é uma forte candidata. É Exato. verdade. É verdade. Sabe? Eu fiz um vídeo hoje falando que o problema que aconteceu com o vestibulando de medicina é que eles literalmente normalizaram o que é comum, mas nunca deveria ser normal, que é você encontrar num cursinho o povo estudando pra medicina com 20 anos só conseguindo fazer aquilo à base de remédio. Antigamente, você falava em, meu Deus, a pessoa tomar remédio e tal. Nossa, você pensa numa pessoa já mais idosa que tem que tomar remédio pra dormir. Às vezes eu vejo o povo com 20 anos tomando remédio que meu avô toma. Meu Deus do céu, cara. É absurdo, porque eu acho que muito disso, tipo, de querer fazer tudo, querer, sabe, ser perfeito em tudo, essa bitolagem de querer fazer tudo, é muito também das redes sociais, cara. Porque você entra, e se você é um vestibulando que tá nesse nicho de vestibulando, só vai aparecer conteúdo de vestibulando, pô. Só vai aparecer gente estudando, gente estudando, gente estudando. Nunca vai aparecer um cara descansando. A galera não posta isso. Óbvio. E tem outra coisa. O povo vai lá, vestibulando de medicina. Aí posta o dia estudando, posta o story. Óbvio que a pessoa só vai postar quando ela fez. E a galera acha que aquilo dali é 24 horas estudando. É óbvio, tipo assim, a pessoa só vai postar o dia que ela tá bem, ela... É igual nota, quando todo mundo começa a falar as notas, eu tirei tanto, e a pessoa olha pra nota dela e fala, meu Deus, minha nota tá horrível. Não, você tem que levar em conta que ninguém que foi mal quer falar a nota. E outra, né, porque você sabe que tem gente que para pra estudar, tira o bumerangue e larga e não estuda. Eu sempre brinco que, tipo assim, tem a característica padrão da pessoa que você consegue saber que o estudo dela não... Você consegue saber que é só balela. A pessoa passa mais tempo fazendo o chá, fazendo o café, fazendo o mate do que estudando. Já era. Quando começou, tipo assim, eu vou fazer um mate pra eu estudar, eu vou fazer um chá, eu já sei, não vai estudar. Que a pessoa que estudar fala, que mate o cara, joga longe, fala assim, bota a postura na frente, vamos estudar. Então você já sabe que é bala, e é o mesmo. Tá sempre pensando naquela foto perfeita, de fazer o story perfeito, sabe? Eu brinco sempre, que eu entro assim, tipo, você entra no TikTok, no TikTok, no Reels, aí os vídeos do povo estudando. É sempre assim, tipo, eu não sei como é que eles colocam, porque uma vez eu fui tentar fazer um vídeo lendo, meu celular caiu, eu não sei fazer essas putarias. Mas eles colocam o celular, assim, e aí eu estudo, assim. Ele tira um marca-texto. Pô, vai se ferrar, meu. Se tu vai estudar igual gente grande, você estuda assim, mas que questão desgraçada, que negócio, daqui a pouco você já levanta, você já fica bravo com a questão, você tá xingando ela, mas que tá... E o estudo do povo que posta vídeo é sempre lindo, sabe? Aí toca música francesa, toca uns negócios assim, eu falo, que frufru desgraçado. Você já sabe que a pessoa não estudou. Então, o estudo real é quando a pessoa tá brigando com a questão.
Tá com a folha 4 e não tá com o caderninho inteligente, pá, colocando folhinha e tirando folhinha. Ah, por favor, gente, sério. Não, é demais, essa do tirar a folhinha e colocar a folhinha. Eu fico tipo, se eu vou estudar alguma coisa, eu vou pegar uma folha, vou rabiscar, daqui a pouco eu amasso a folha, eu já jogo ela no lixo. Eu tô conversando com a questão, pô, tá ligado? Já fico bravo, exatamente. Fala mais disso, como que era o teu estudo em si? Tipo, você parava pra aprender um conteúdo, como que você fazia os exercícios, como que era? Tá, certo. Sempre tentei ir naquela lógica, né? Mesmo sabendo que eu não tinha muita base, o que eu achava que tinha base, eu tentava fazer os exercícios e ver, pô, errei aqui, tá certo, tem que ver isso aqui, vou ter que ver teoria ou não. E aí, o que eu tinha que ver teoria, eu vinha, sabe? Só que teve uma época que eu fiquei com preguiça, cara, de ver teoria, sabe? Chegou ali, sei lá, em agosto, eu fiquei com muita preguiça de ver teoria, sabe? Quando você acha que, cacete, deixa eu fazer exercício só, mas aquilo não tava mais dando resultado que nem dava antes. E eu sabia que ou eu via teoria, ou eu ia ficar empacada naquilo de novo. Eu já vi alguém falando sobre isso aí. Então, e eu bitolei, sabe? Quando você bitola com aquela, eu só vou estudar por questão. Nossa, eu bitolei muito com isso no final do ano. Juro. Eu fiquei muito presa nisso, sabe? E todo mundo, mas você tá vendo teoria, sabe? Às vezes você fala que tá vendo uma aula de, sei lá, de óptica, galera... Aula de óptica, de por quê, pra quê, sabe? E às vezes tem coisas que é bom sim ver aula. A maior parte das coisas não tem por que não ver aula. Só se for um negócio que você já viu, se você já estudou, se você tem uma base legal. E eu não tinha. E eu queria passar na minha cabeça que, não, deixa eu só fazer exercício, tá tudo certo. Eu queria, colocar isso na minha cabeça. Esse é o momento que a gente é cancelado e fala assim, estudo por questões, não funciona. Mas não funciona mesmo. Porque... E você pega assim, às vezes, a pessoa... Eu fiz um vídeo sobre isso, daí alguém comentou assim, não sei o que, eu passei estudando assim, em tempo recorde para... Eu abri, eu sou curioso, né, abri o perfil da pessoa, eu falei, você tem cara de que se você não fizesse nada, você passava. A pessoa parece que estudou naqueles colégios com 3 conto a mensalidade. E aí uma outra pessoa, eu entrei assim no perfil, eu falei, eu tenho certeza que se essa pessoa começar a ir direto nas questões, ela não vai aprender o negócio. E aí, às vezes, o povo entra nessa pira do, estudo por questões, tem uma preparação extremamente rasa, tem muita aula. Que, tipo assim, às vezes você pega uma aula de 1 hora de óptica no YouTube, equação dos fabricantes de lentes, toda a dedução de por que a equação é daquela forma. Eu falo, amigo, você pode dar uma lista de 10 questões de óptica pra pessoa e pode dar aquela aula pra outra. A pessoa que assistiu a aula consegue resolver cada uma daquelas questões e aprendeu muito mais do que a pessoa que só resolveu as 10 questões. Pronto. Matou aí. E hoje em dia eu acho que virou tabu esse negócio de falar de estudo por questão. Porque todo aprovado fala que um diferencial foi estudar por questão. Ajuda, pô, ajuda. É óbvio que não é só ver teoria. É tipo assim, a pessoa vem, meu diferencial foi fazer exercício. Eu falo, nossa, mas você demorou quanto tempo pra descobrir? Você demorou quanto tempo pra descobrir que você tem que fazer exercício? Então, tipo assim, não existe estudo por questões, até porque não existe um estudo que não tenha questões. Se você não faz questões, nem estudo é. Sabe? Aí quando eu falo assim, estudo por questões não funciona, alguém vem e fala, nossa, mas eu vou estudar pelo quê então? Eu falo, calma. Se pra você estudar é só quando você faz exercícios, então já tá óbvio que, por exemplo, você não sabe assistir uma aula e aprender o que o professor tá falando ali. E é impossível que em 1 hora de aula tem um cara que fez doutorado, o caramba todo, e o cara não vai falar nada que você não sabia. Para, me respeita. Então, tipo assim, fico bravo mesmo com você. Então me mandando voltar pro script. Naju, fala uma coisa pra mim. Como foi quando você passou? Bom, quando eu passei, é aquela questão que eu sempre volto, né? Tipo, de você vir de uma família que nunca nem terminou o ensino médio nem fundamental. E tu batalhou tanto por isso, tu passou por tanta coisa pra chegar, é algo que, demora cair a ficha. Quando eu vi meu nome, eu falei, não, mentira, pô. Que isso, né? Eu passei já, né? É um negócio que você não acredita ainda. E aí tu vai entrando no grupo, você vai conversando com seus veteranos e aquilo vai se concretizando. Pra mim foi cair a ficha no 2º e no 3º dia. Porque aí eu já tava conversando com meus veteranos, aí eu olhei o grupo assim, cara, eu desabei em lágrimas. Porque eu falei, cara, é verdade, sabe? Eu tô vivendo isso, sabe? Do jeito muito mais do que eu sonhei.
Meu Deus, eu lembro do dia que saiu meu nome, né, na chamada, minha mãe já tava dormindo. Eu fui e acordei ela, mãe, talvez dê certo. Aí tem que enviar a documentação. Ela falou, eu sabia que ia dar certo, eu nem fiz a mala pra Toledo e não sei o que. Eu falei, mas você é exagerada, né, mãe? Minha mãe, ela é bem exagerada, sabe? Ela tinha certeza que eu ia passar. E eu já não tava com essa fé já, sabe? Porque eu falei, cara, não vai dar certo, vamos estudar mais um ano. Há tanto que eu já tava organizando tudo pra estudar esse ano de novo. E eu tinha, sabe, aceitado que eu não tinha passado. E eu já tava, sabe, de boa com isso. E passar foi, sei lá, muito mais que um sonho. Muito mais, porque tu se vê vivendo tudo aquilo que você imaginava de um jeito muito melhor, tu conversando com seus veteranos, a galera te mandando mensagem, e trocando nome, fazendo trote. Nossa, a hora que chega os trotes, eu acho que é a melhor parte. Porque tu vê que, cara, valeu a pena, sabe? Foi melhor do que você imagina. É algo que só vivendo, sabe, pra entender. Eu acho que só vai entender o que é passar em medicina quem passa. Porque é uma sensação indescritível. Sabe? Ou passar em qualquer curso que você queira de verdade, sabe? Que te move todo dia. Pô, cara, eu não passava um dia sem pensar em medicina, em como que seria, em como que vai ser. Eu não passava um dia, sabe? Então, quando a pessoa tem esse amor, não consegue passar um dia sem, sabe, se ver naquilo. Eu tinha muito isso de me visualizar passando e no hospital. Sempre visualizei isso. E eu falava, cara, tá chegando mais próximo disso. É algo incrível. Então, eu acho que o povo esquece disso aí ao longo da trajetória. Sei lá, talvez é por isso também que chega maio e a galera fala, meu Deus, um desespero, porra, eu não vou passar em medicina agora. E eu só vejo sempre o povo reclamando, entrando em desespero e esquecendo de como vai ser quando der certo. O que tu comentou sobre, porra, eu sempre me via no hospital, eu fico pensando... Cara, será que aquela pessoa que fala, meu Deus, tá tudo dando errado, será que se ela não parasse por um minuto e pensasse em como vai ser quando ela estiver vestindo um jaleco indo pra porra do hospital, ela não vai querer levantar e falar, que dá errado o quê? Vamos estudar, vamos fazer acontecer. Então, cara, não tem, tipo, se você pensa nisso e se você não deixa com que aquele motivo que fez com que você resolvesse estudar, se você não deixa com que aquilo caia no automático e você nem pense... Sabe, a gente tava conversando aqui antes com a Vi, tipo, tem pessoa que só estuda sem... nem mais saber por que tá ali estudando. Tu perder o propósito é algo que vai te abalar, não vai ter jeito. E, tipo, pra manter essa minha positividade, eu precisava de alguma coisa, pô. Tu não vai ser positiva eu te perguntei lá do nada. Eu te perguntei lá no começo. Exato. Por isso. Então, e ter minha família sempre conversando comigo, ter as pessoas que eu gostava falando pra mim, me incentivando, foi algo que fez eu acreditar naquilo também. Porque meus pais acreditaram em mim antes de eu acreditar, sabe? Quando eu não tinha base, quando eu era uma péssima aluna, quando eu não tinha técnica nenhuma, eles acreditavam. E, pô, depois que eu tinha tudo isso na minha mão, por que eu não ia acreditar? Sabe? Aquilo fazia muito sentido pra mim. E não fazia sentido eu deixar no automático. Eu não queria deixar cair no automático. E eu acho que é aí também que entra a questão de gostar de estudar. Porque você não deixa cair no automático. Você quer fazer curiosidade, você quer saber de alguma coisa interessante, você quer explicar uma questão, tu quer saber a conexão de uma matéria com a outra. Pô, isso aí é mágico, sabe? Não deixa cair na rotina. É isso aí que te faz voltar naquele conteúdo, que te faz ver aquilo com mais amor também, sabe? E ver as coisas dessa forma, pra mim, foi essencial. E sabe o melhor? É que vai ser algo que... Pô, sei lá, você pega o povo que estuda pra medicina e várias vezes a única coisa que eles querem é que passe logo tudo isso, que acabe, quer esquecer e uma tortura. Quer queimar o livro fora da hora que passar. E pra mim, a tua jornada e o que tu representa é tipo, eu tenho certeza que você vai lembrar disso pelo resto da tua vida, sabe? Que serão momentos que você vai olhar lá na frente, quando você estiver no 3º, 4º ano da faculdade, e tu vai olhar pra trás com orgulho dessa jornada. O que pouca gente tem. E talvez, não é que pouca gente tem, é que pouca gente tá construindo uma jornada que daqui 3, 4 anos a pessoa vai olhar pra trás com orgulho. Exatamente. E, tipo, grande parte de você sentir orgulho disso tudo é você achar que aquilo dali faz a diferença, pô. Sabe? Não é, eu vou estudar porque eu vou estudar. Não, pô.
tu vai estudar porque aquilo dali é um conteúdo legal, porque você vai entender, porque aquilo faz uma conexão com outra coisa. Não é só porque vai cair no vestibular, sabe? Tirar essa mentalidade de que, eu só tenho que dar check nos conteúdos. Pô, para com isso, velho. Sabe? Tem conteúdo que vai cair na federal que nem tá nesse teu cronograma, entendeu? E a gente aprender a ver isso tudo de uma forma mais de boa, eu acho que faz muito sentido, sabe? Porque tu começa a ver um documentário que tem ligação com história e geografia e tu gosta daquilo. Não é uma aula que você tá vendo, é um documentário legal, pô. É um assunto mega interessante, sabe? E o que ajuda nisso tudo são professores que fazem as aulas de uma forma também diferente, sabe? Eu lembro do Kenzo, que mandou uma aula mega massa de geografia, falando de sistema solar, não sei o quê. Eu falei, cara, que massa, velho. Olha que perspectiva interessante. E eu nunca fui fã de geografia. Sabe? Então, pra uma pessoa que não gosta... Tu lembra disso, mas não lembra de uma lista de questões. Olha como o lance da aula, se você aplica os 3... E isso aí são os 3Ds da aprendizagem. Tu lembra? Exatamente. E é algo que deixa uma marca evidente. Alguém falava disso. Alguém falava disso num certo treinamento também, um negócio pilares que aprovam. O que você falaria pra alguém que tá pensando em entrar no Pilares, por exemplo, mas ainda com o pé atrás? Porque eu achei engraçado. Você tinha aquele receio. E esse receio sempre... A gente trabalha todo dia pra que ele diminua, mas... Aí sempre tem uns loucos que me dão um trabalho. Você tem que conversar até com a mãe, né, Madeira? Ô, meu Deus. Não, tem uma galera que me dá muito trabalho. Mas o que você falaria pra alguém que às vezes tá ainda assim, um pé atrás, ou não sabe direito se vai entrar no Pilares ou não? Eu acho que é ver também resultados, sabe? Porque o que me fez perder o pé atrás com o PQA, com o Pilares, foi ter entrado na plataforma, foi ter visto um conteúdo, tipo, com tanta qualidade, cara, sabe? Com tanta dedicação pra que você realmente pegue aquilo e tu vá fazer, tu vai aprender. E tu ter esse acompanhamento também com a galera, pra mim, foi, sabe, incrível, foi perfeito. Mas a galera que tem o pé atrás é porque não tá vendo resultados, cara. E eu vejo resultados, sabe? Eu tô falando aqui de um negócio que eu confio, que eu acredito, sabe? Isso é muito, muito mágico também. Porque tu tem aprovados pra cacete, sabe? Vai falar que o negócio não funciona, sabe? É difícil tu falar que o negócio não funciona quando tanta gente fez e deu certo, pô. Quando tu entra e tu vê um material de qualidade, que não é blá blá blá, sabe? Você não... A maior parte dos seus stories não é falando, que os problemas isso, que os problemas aquilo. É dando a solução pra galera, cara. Sabe? E o povo não percebe isso. Que tu já tá ajudando eles, sabe? Então, quem tá perto sabe que o teu conteúdo vale a pena, que o teu conteúdo é de qualidade e é real, pô. Então, não é um papinho de coach, não é... você tem que fazer isso daquele jeito. Não, tu ajuda realmente a fazer. Tu não vai dar uma fórmula mágica que a pessoa vai passar em medicina. Não é assim, pô, é fruto de muito esforço. E eu sou prova disso, porque eu também passei por diversas dificuldades e que até você não sabia, mas que junto do Pilares eu consegui desenvolver. Eu não sabia. Então... Eu não sabia, eu queria aproveitar que a gente tá partindo pro encerramento pra falar que quando eu li o texto que tu postou depois da tua aprovação, eu li... é meio difícil pra me fazer chorar, por isso que não conseguiu, foi quase. É que também não é fácil, a tarefa é difícil. Mas foi quase, porque a gente passa... Às vezes eu acho que eu caio no automático também, sabe? Isso acontece comigo também. Então, às vezes eu acabo me pegando, fazendo reunião, falando sobre 3Ds da aprendizagem, falando sobre não sei mais o que, sobre pedágio, não, porque você vai fazer isso, não bitol dessa forma, muda isso aqui no cronograma, e entrar e fazer story, fazer post. E às vezes eu me pego no automático também que eu não... Até porque o nosso trabalho é um trabalho árduo, né? Você vê o resultado em momentos picados do ano, não é o ano inteiro, né? Levas de resultado. E quando saem resultados assim, a gente lembra disso tudo. E quando eu li o seu texto, foi algo que me tirou do automático, assim. Foi porra, você faz um monte de coisa, você entra lá, faz uma reunião do Pilares, faz uma reunião da Elite, e às vezes tu nem pensa que... É esse tipo de coisa que alguém vai lembrar lá na frente e vai estar tendo esse carinho todo que tu tem pelo Pilares e por tudo que a gente faz. Então,
Parabéns por toda essa dedicação. E obrigado por me lembrar disso. A real é que o Pilares muda a vida das pessoas e às vezes até não percebe disso, sabe? E eu acho que quando vem a aprovação é que vocês... Putz, né? A gente conseguiu. E eu acho que demonstrar isso também é muito importante. Porque eu não estive sozinha e eu não tenho por que falar que eu estive sozinha, que eu fiz tudo sozinha. Não, pô. Eu errei muito, eu aprendi muito. E com as pessoas que eu acredito que foram as certas, sabe? Hoje eu vejo que eu tô num momento que, cara, sabe quando tudo tá certo, no lugar certo, com as pessoas certas? E que se não fosse dessa forma, não teria acontecido. Eu vejo dessa forma. E eu falei com os meus professores, falei, putz, obrigado por estar na minha vida, porque eu não sei o que eu teria feito sem tudo que eu tive, sabe? De apoio, de dificuldades também, porque me fortaleceram e me fizeram querer mais ainda. Então, pô, é algo que realmente muda vidas e, gente, PQA é perfeito, é de confiança, não é coach, não é falatório, é real. E os aprovados só mostram isso pra vocês e confiem. Gabriel Madeira sabe o que tá fazendo e tá fazendo com muito amor pra vocês. Fico feliz. Bom, eu sempre pergunto isso. Qual conselho você deixaria, um conselho final pra quem tá na jornada ainda? Mas, sem ser não desista, por favor. Eu sou chato com isso, mas... Bom, eu acho que ter a mentalidade de que vai acontecer, mas que isso depende de você, sabe? Legal. Tenha a mentalidade de que as coisas não vão acontecer e vão cair no teu colo. Não foi porque eu entrei no PQA que caiu no meu colo a aprovação. Não foi. Foi porque eu também quis. Eu também acordei cedo, eu também fiz simulado, eu também corri atrás dos exercícios. E, pô, valeu a pena. Sabe? Por mais que vá demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, quiçá, que mais também. Pô, vai acontecer. Então, acreditar que isso vai acontecer, mas também pensar que você pode fazer isso de uma forma mais rápida e mais eficiente. E buscar as formas de fazer isso. Não querer atropelar o seu caminho. Mas também fazer que seja proveitoso, que seja divertido, que esteja, sabe, com pessoas legais, para que no final você olhe para tudo isso e você sinta orgulho de ter feito parte de alguma coisa e ter construído algo legal. Porque chegar no final e ver isso tudo é algo que gera uma gratidão absurda em você e te faz perceber que, pô, deu certo, cara, sabe? Tô no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo. Eu acho que é isso. Depende apenas da pessoa. Exatamente. Muito bom. A gente botaria na edição, mas agora também já nem... já foi um bate-papo. A gente vai fazer aqui. Este episódio fez parte da semana de aquecimento pro evento que a gente vai fazer, 2023, seu último vestibular de medicina. Embora a gente tenha falado aqui, a Ana Ju foi uma pessoa que estudou para um vestibular tradicional. Se você estuda para passar no Enem ou em alguma outra prova, medicina, independente de qual prova você foque. Aqui embaixo eu acredito que vai ter também a lista de espera para a turma 14 do Pilares. Mas, lembrando, o evento, as 4 lives são gratuitas e você não pode perder. A turma 14 do Pilares vai abrir no dia 15 de junho. Certo? Tamo junto e a gente se vê no evento. Show de bola!